a relação entre saber e ser, ou compreender e atuar a favor da verdade. Será que uma coisa ela está separada da outra? Será que eu posso dizer assim, ó, eu confio na verdade, eu confio no nada real pode ser ameaçado, mas eu continuo tendo posturas que demonstram outra coisa? Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, quando ele começou a aceitar o nada real, quando ele começou a reconhecer que a existência não estava, no caso, em corpos, em imagens, que nada no mundo representava Deus no sentido de ser a existência, ele começou, através do seu comportamento, das suas atitudes, demonstrar a fé, a confiança que ele estava depositando ali o foco, a sua atenção. Então ele não se preocupava mais com a opinião dos outros, ele não se preocupava mais o que ia acontecer com o corpo. É lógico que Jesus, ele sentiu, ele experimentou, ele teve todas as sensações biológicas, físicas do corpo, sim, mas a fé, ela já havia sido deslocada e ele sabia que a existência não depende, não dependia, no caso da sua experiência, de nada e nada no mundo. E aí, como que é viver isso de fato? Por isso que eu trouxe hoje esse questionamento. E tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, assim, ó, a fé sem obras, ela é morta. Como que eu vou demonstrar a minha fé se as minhas atitudes demonstram o medo, por exemplo? Demonstram um sistema equivocado de pensamento. Então não tem como. Se eu agora, se eu estou aceitando a verdade, que existir é Deus, eu vou começar a atuar no mundo dessa mesma forma. Eu não vou ter medo de me posicionar, de fazer escolhas que demonstrem a verdade. Eu não vou buscar mais aprovação, aceitação, porque esse senso de individualidade, esse senso de ser uma coisa separada, ela foi desfeita. Então, como nós vimos nas lições anteriores, em ti está a minha identidade. Hoje eu não terei medo do amor. A experiência é Deus, a experiência é a totalidade. Então a lição de hoje, que é a 288, é esse convite, ó, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão. E o que isso significa? O passado não é o passado da história da Marília ou do fulano de tal. É o passado da consciência, quando ela se identificou com uma ilusão, e aí ela se fragmenta e ela faz esse monte de imagens para dizer que ela existe através de imagens. Então hoje eu não vou usar nada para dizer que eu existo aqui. Pelo contrário, hoje eu vou usar tudo para lembrar da existência. O que é a confiança? É essa capacidade desenvolvida para que então eu cumpra a minha função, que é a função do perdão. Qual que é a função do perdão? É não ver ilusões. É saber que o que está aqui é Deus. E aí eu vou usar tudo para lembrar de Deus. Então, não tem um momento específico ou uma situação específica. Tudo é utilizado sempre nesse instante para lembrar de Deus. E às vezes a gente pensa assim, ó, que a ação é você pegar um curso de milagres e sair por aí evangelizando as pessoas, e aí você sair fazendo convite para as pessoas. A gente pensa que a ação é alguma coisa que você vai fazer em efetivo. A sua atitude, ela sempre está representando a decisão da mente. Então, primeiro, eu aceito a expiação. O que é aceitar a expiação? É aceitar o nada real foi ameaçado. É aceitar que a única existência é Deus e descansar nisso. Eu descanso o foco nessa decisão. E aí, a partir disso, eu vou agora usar
tudo diante de mim, a minha experiência, a minha rotina, tudo eu vou usar e vou ficar assim, ó, reforçando e usando tudo para lembrar de Deus. Então você não vai usar nada, porque aí a decisão da mente é para a distração, você vai acabar não usando nada, porque a confiança não foi deslocada, a fé não foi desenvolvida para a verdade. Por isso que a ação, e a Bíblia também fala isso, ó, porque se for uma fé sem obras, é morta. Assim também como obras, né, ação aqui, sem uma fé efetiva, não quer dizer nada, porque isso não te leva para uma experiência. Conhecer, que nem nós trouxemos no começo, né? Qual é a relação entre saber, entender e de fato ser, de fato ter a experiência com Deus? É porque o conhecimento, o saber, ele só te conduz no nível assim para que você então faça, para que então você vá para a experiência, porque senão não vai adiantar de nada. Por isso que ela é morta, por isso que uma ação que não tem fé, ela não te conduz a lugar nenhum, não te leva a lugar nenhum. Talvez te trouxe até aqui, clareza, mas o que adianta a clareza se você não confia? O que adianta tanta clareza se você não tem as experiências de ser o próprio nada real pode ser ameaçado? E o convite, desde as primeiras lições, quando Jesus ele convida assim, ó, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Então, o que significa? O que significa de fato? Deus, a totalidade, a existência. Então, eu vou tirar agora o meu foco do que não significa e vou colocar o meu foco no que significa. E aí, Jesus ele vem trazendo assim, ó, nas primeiras lições, nada do que eu vejo tem significado, o que eu estou vendo são os significados que eu estou dando, os meus pensamentos, eles não têm nenhum significado. Então, é sempre assim, ó, olhando para esse modo de pensar, porque como eu me vejo existindo, é que eu vou ficar procurando testemunhas lá fora para provar essa existência ilusória. E aí esse tema especial, né, o que é o Espírito Santo, ele fala sobre isso. Os testemunhos da separação, da ilusão, eles são trocados, são substituídos pelos testemunhos do amor. Porque como a minha identificação, a minha oração, ela está sendo mudada para Deus, para a fonte verdadeira, e não é esse Deus religioso, né? Quando a gente fala assim, vai com Deus, Deus te abençoe, não é esse Deus, é a fonte, é a totalidade, é a causa primeira. Então, quando essa fé, né, do foco é deslocado, e aí ele tem a certeza e a convicção, ele não tem mais dúvida, ó, esse foco não tem mais dúvida que o existir é Deus. Pronto, então eu começo a descansar nisso. E aí aqui no mundo eu vou começar a atuar de um lugar de certeza, não de dúvida, não de medo. Então aquilo que precisa ser feito, você vai fazer. E aquilo também que não precisa ser feito, você não vai fazer. Você sempre vai saber o que precisa ser feito em cada momento. Então, que hoje eu esqueça o passado do meu irmão, que eu não utilize mais nada para negar a fonte, que é o que importa, que eu não utilize nenhuma imagem, inclusive desse corpo aqui, dessa imagem, para dizer que eu sou outra coisa. Então, eu vou sempre começar a reconhecer que eu já existo como Deus. Eu já vou me colocar na certeza, no existir. Percebe? Que não é uma marília, não é uma imagem que está indo para Deus? Não. Não tem nada que precisa ser mudado em relação a assim, ó, isso precisa ser aperfeiçoado, isso precisa ser santo. Isso ainda é muito religioso, isso é muito místico ainda. Isso ainda é muito assim, não tem fundamento, porque é o que a gente está falando, ó, se não tem a fé, se não parte primeiro da fé, a sua ação ela é morta. Ela não te conduz para uma experiência verdadeira. Mas a fé, que é a aceitação, ela vai vir acompanhada da demonstração, do mesmo modo que Jesus demonstrou. Então, eu agora eu vou sempre escolher assim, ó, não me misturar, né? A gente fala se misturar, mas é assim, ó, não me confundir com as imagens.
já aceitar, antes de tudo, eu aceito a verdade. Então, se tiver alguém se expressando, dizendo, ai, que morreu, que aconteceu, você vai estar sempre primeiro aceitando que a existência não pode ser ameaçada, e ali você vai não negar, ou então você não vai querer que nada seja diferente, ou você simplesmente vai descansar nessa certeza, ou naquele momento você vai dar um abraço naquela pessoa. Percebe que aí a preocupação não está mais em o que eu faço. Não é assim, ó, não tem uma receita do que você faz. Você já sabe o que fazer, que é descansar na verdade. E aí aqui no mundo você vai fazer aquilo que é necessário naquele momento. Percebe que fica muito simples? Como a meta é Deus, como a postura ela é uma só, aceitando só a verdade, diante das ilusões, diante de tudo, a postura também sempre é a mesma. Não tem uma coisa que você tem que fazer. Não, você vai ficar livre para atuar a partir da percepção corrigida. É essa liberdade assim, ó, não tem uma fórmula mágica ou um jeito certo para atuar. O que precisa ser feito já foi feito. Não tem uma correção e uma mudança para ser feita. É só um reconhecimento, é só o descansar. É mais simples do que a gente imagina. Então é nessa simplicidade, nesse reconhecimento, que inclusive eu vou saber o que precisa ser feito. Então, primeiro é esse descansar em Deus. Primeiro eu vou atuar agora a partir da verdade. Então não tem um esforço e não tem uma preocupação, porque se já tem um esforço, já tem uma preocupação, quem é esse? Já tem uma individualidade aqui, ó, querendo ser preservada e dizendo que a minha existência está sendo ameaçada e agora eu dependo de uma postura correta para ser aceita ou aprovada. Então desse lugar não tem mudança de percepção. Quando a mudança, quando a confiança é para Deus, aqui você não está preocupado ou preocupada com como você vai atuar. Você vai saber, quando chegar o momento exato, você vai saber o que precisa ser feito. Ok, pessoal? Então, a fé, ela tem uma demonstração, tem algo que segue essa fé, que é a sua postura, que são as suas ações, né? Elas identificam sempre onde está partindo a sua identificação. Se eu continuo mantendo a mesma postura equivocada, de medo, então não houve esse deslocamento. E aí eu vou olhar para isso e vou me atacar agora? Não, ok. Eu vou assumir que ainda a vontade e o querer existir está ainda para as ilusões, mas agora eu busco esse novo posicionamento. O que antes eu buscava para ficar ali tentando dizer que tem uma vida ou para resolver uma vida, agora essa busca, né, que não é nem uma busca, mas essa decisão, ela está sendo usada para descansar apenas na verdade, na certeza de ser como Deus. Então é isso, até o nosso próximo encontro, beijo e tchau, tchau.